Me conta um pouquinho como lidar com a resistência, cara. Aquela procrastinação. Porque às vezes a gente sabe o que a gente quer fazer. A gente até quer fazer aquilo, mas parece que existe uma força que impede a gente de fazer o que realmente importa pra gente. A procrastinação que talvez seja um dos problemas maiores que... Imagina que até hoje você tem que lidar, porque eu tenho que lidar com isso até hoje, mas que muita gente lida, né? Cara, eu tenho uma visão muito diferente da maioria sobre a procrastinação. E eu acho que eu concordo com você. Assim, eu conversei bastante com o Lutz sobre isso. A gente é uma pessoa que gosta de criatividade, o Lutz vai começar, talvez, a escrever também. Eu enxergo que procrastinar é uma das melhores formas para você aumentar a sua criatividade, mas não uma procrastinação onde você vai consumir um monte de bobagem, você vai ficar... Enfim, é um tempo para você procrastinar não fazendo nada. Eu tava falando pro Lutz hoje que senão a minha rotina é literalmente uma rotina hoje entediante, né? Eu acordo cedo, beleza? Só que eu tenho 3 coisas principais que eu não abro mão, eu não troco por nada. A primeira coisa é escrever, escrever tá incluso ali a própria criação, tudo bem? Os meus estudos e a atividade física. E aí, junto ali nos estudos, 4 eu diria que seria a própria questão espiritual, vamos dizer assim, para cuidar da parte espiritual. Essas 4 coisas eu não abro mão. E eu vejo que a procrastinação, junto com essa questão do criar mais, quando a gente está absorvendo muitas informações e a gente não cria, a gente não transmite para o mundo de alguma forma, começa a se transformar em ansiedade. É como se fosse... Caramba, legal. Eu dou sempre esse exemplo da própria digestão. Imagina que você está no Booking, você está comendo muito, e aí começa a aparecer peido, começa a aparecer arroto, porque você não está se movimentando. Você não está se movimentando o suficiente, você não está correndo. Então dá problema de digestão. Com as informações é a mesma coisa. Se você está absorvendo muitas informações, seja de qualidade boa ou não, e você não transmitir para o mundo isso de alguma forma, seja escrever pela manhã, seja começar uma newsletter, seja criar algo, você vai se transformar em ansiedade. E a procrastinação, como você estava falando, eu falo que minha rotina é entediante porque, cara, tem vários momentos na minha rotina que eu não faço nada. É literalmente... Mas o que é não fazer nada, cara? Porque não fazer nada literalmente é muito difícil. Não sei se você tem essa percepção. Eu tenho muita dificuldade. Sim. Não fazer nada... existe, obviamente, vários tipos de meditações, só que o não fazer nada, a gente pode colocar palavras... A gente pode colocar experiências como até caminhadas no sol, sem escutar nada. Não tá escutando nada, tipo... Tu não tá conversando com ninguém. Tu tá simplesmente caminhando ali com você mesmo. É um tipo de meditação também. Claro. Cara, isso é um padrão em grandes inventores e filósofos, cara. O Nietzsche fazia várias caminhadas, várias horas de caminhada. Steve Jobs fazia várias horas de caminhada. O Da Vinci. O Steve Jobs. O Einstein. Perfeito. O Steve Jobs, inclusive, quando ele discutia com os CEOs dele, os dois saíam junto caminhar para ter melhores ideias. Cara, toda a minha empresa surgiu de caminhadas. Sim. Lá no início, era eu caminhando e tendo ideias. Que foda, cara. E essa própria questão de procrastinação, a minha rotina, ela se tornou mais entediante porque obviamente, hoje eu tenho mais tempo para fazer as minhas coisas porque eu trabalho do digital. Eu sempre procuro ter um momento específico onde eu vou me sentar para estudar. Isso é inegociável, tudo bem? E aí eu vou ter um momento também de criação. É inegociável. E aí, os momentos que eu não tô criando, eu não tô estudando, que eu não tô treinando ou meditando, eu procuro não fazer nada, assim, pra gerar as ideias. Teve até uma vez que eu postei esses dias no meu Instagram que eu tinha meditado. Primeiro, fiz uma meditação, eu falo aquela Vipassana. Vipassana, se pronuncia Vipassana. Fiz essa meditação e fui pro banho. E aí, no banho, ali, teu cérebro tá no modo de rede padrão, né? É uma área no teu cérebro onde tu não tá pensando e aparecem várias ideias. E ali justamente linkada com criatividade. Exato. E ali eu saí do banho, no meio do banho, porque veio uma ideia de conteúdo e eu fui lá e anotei no meu caderninho, cara. Então, a procrastinação é você enxergar a procrastinação... Fiz isso ontem, cara, também. Que foda. No banho, assim, porque se você deixar, vai embora a ideia. Sim, vai embora. Tem que sair mesmo e anotar. Tem até uns retiros de meditação que o cara fica, 2, 3 dias... E ele não pode levar caderno. Cara, imagina, eu ia enlouquecer, cara. Velho.
Tem que ter alguma coisa. É, pra anotar, pelo menos, né? Mas essa é a minha grande ideia pra tu ter mais espaço pra procrastinação, pra você realmente ter ideias e uma própria questão de autoconhecimento, sobre você conhecer melhor a si mesmo. Cara, eu sinto que essa ideia de procrastinar mais, ou não fazer nada, é muito menosprezado, assim. Tipo assim, você não vê a galera falando disso, mas quando a gente vai... O que os neurocientistas estão entendendo sobre até aprendizado. Sim. E como a gente lida com informação, porque hoje a gente vive na era da informação, então todas essas coisas a gente precisa de é como se fosse um tempo para essas coisas começarem a se organizar ali dentro. Perfeito. E se você não tem isso, cara, é o tempo inteiro adquirindo informação, não vai funcionar, não vai funcionar legal, sabe? E o não fazer nada não é você pegar o celular e ficar no celular, né? Perfeito. E mais importante de tudo, Lutz, é que eu conheci um cara esse ano, inclusive chamado Cal Newport. Não sei se tu conhece, do cara do trabalho focado. Sim. Né? E o Cal Newport, um dos últimos livros dele que ele traz para nós é sobre o Slow Productivity, que é a produção lenta. Ele explica no começo do livro que ali perto da Revolução Industrial, as pessoas elas tinham que fazer várias coisas. Quanto mais tu trabalhava, quanto mais tu dava do teu tempo, mais dinheiro tu ganhava e mais tu era o funcionário do mês, tu era conhecido como o cara que mais trabalhou, sabe? E hoje, com a era da internet, como a gente tinha falado antes, a gente tem que ganhar com a nossa mente e não com o nosso tempo, né? E aí, puxando pra essa questão do slow... Se for com o nosso tempo, em algum momento a gente vai automatizar esse cara. Perfeito. Como aconteceu na Revolução Industrial. Perfeito. E aí, essa questão da própria Revolução Industrial, muito disso é aplicado para hoje em empregos comuns, CLT, por exemplo. Se o cara não tá fazendo nada, se o cara tá, sei lá, pensando em um negócio, olhando pra parede, ou o cara tá escrevendo, ele provavelmente vai ser chamado de vagabundo, vai ser demitido. Então, essa questão da produção lenta, ponto principal do Cal Newport... Acho que foi por isso que eu fui demitido. Eu ficava olhando pra parede. Eu ficava seguindo a curiosidade. Cara, mas funciona, porque na época eu descobri como fazer as máquinas funcionarem por Wi-Fi, que ninguém sabia. Viu? Várias coisas que eu consegui fazer lá. Como fazer arquivo 3D, que na época a gente trabalhava com máquinas que cortava a laser. Essas paradas. Então, como fazer arquivos 3D e tudo mais. Perfeito. Que todo mundo queria saber fazer, ninguém sabia. Perfeito. Mas eu aprendi porque eu ficava viajando lá. Perfeito. Só que também eu ficava vagabundeando muitas vezes. Sim. E nessa questão da própria produção lenta, o Cal Newport, ele cita que pessoas que criaram grandes coisas, ele cita até o exemplo dos Beatles, o John Lennon, pessoas que criaram grandes coisas, elas deixaram de fazer várias coisas. Por exemplo, os Beatles estavam fazendo várias turnês. Eles deixaram de fazer várias coisas para ter tempo para pensar e criar algo devagar. E aí a gente vê hoje nas mídias sociais que se tu não tá postando todo dia, se tu não tá criando algo, um vídeo por dia, as pessoas não têm uma visão boa de você, que você não tá trabalhando. Ou se você não tá fazendo várias coisas ao mesmo tempo, se você não tá mostrando o quão trabalhador você é chamado de vagabundo. Então, ter tempo para criar algo devagar é uma das coisas que mais faz a pessoa criar algo grande e bonito. Isso, cara, porque tem muita essa cultura do hustle culture, né? Sim. Você tem que trabalhar 12, 14 horas por dia. Sim. Eu sou o contrário disso, cara. Sim. Pra mim, se eu tô trabalhando mais de 4 horas por dia, tá errado. Sim. Perfeito. E o resto do tempo eu tô ali, sempre estudando, sempre consumindo coisas, mas trabalho, no máximo 4 horas por dia. Perfeito. Senão não dá tempo, porque é esse tempo livre que me fez chegar até aqui. Eu vou começar a sacrificar isso, por que mais? Pra mais um pouquinho de dinheiro a curto prazo? Sim. Perfeito. E hoje, inclusive até nos empregos comuns, como eu falei, a pessoa é demitida, a pessoa é chamada de vagabundo se a pessoa não tiver ali pensando em algo sobre ela. Isso tem até a questão da própria criatividade que a gente falou antes, mas é muito isso mesmo, cara. Então...